Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luciane e esse vídeo é o meu relato da minha experiência com a terceira e a quarta onda da ferramenta da ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Lembrando que eu não faço parte da equipe do professor Hélio Couto e eu não falo em nome do professor. Esse é um relato da minha experiência pessoal. Esse é o terceiro vídeo que eu estou gravando. No primeiro e no segundo eu contei a minha experiência inicial e como foi a minha segunda onda também, os meus resultados. E a ideia agora é fazer um bate-bola de antes e depois sobre pedidos e resultados para inspirar você que também está nesse processo. À medida que eu fui passando por esses primeiros meses e tendo a experiência com a RH, eu fui ficando mais consciente. Então, os meus pedidos eles foram diminuindo de tamanho, eu não fazia mais aquela lista gigante. Mas eu sempre começava os meus pedidos com as mesmas coisas que para mim eram essencial. A frequência de buscar primeiro o reino dos céus e tudo o mais vos será acrescentado, estou lendo aqui. Capacidade de soltar o controle, proteção espiritual, unificação com todos, salto de consciência, limpeza de ego, alinhamento dos chakras, equilíbrio das energias yin e yang, quebra de resistências, limpeza de autossabotagem, parar de vibrar a escassez e por aí eu ia. E depois disso, eu seguia com a minha listinha pessoal. Questão financeira, questão amorosa, expansão profissional, colocava as coisas de saúde também, as coisas que eu precisava para aquele momento, que eu sabia que eram as minhas dores e as minhas estagnações, as coisas que eu sentia muita estagnação na minha vida e eu gostaria de expandir. Na terceira onda, além de livros, eu coloquei também conhecimentos de cursos, que eram cursos online que eu estava fazendo, então eu pedi a informação desses cursos e eu passei a pedir arquétipo. Como eu relatei no vídeo anterior, na primeira onda, eu não pedi nada de consciência, de livro, de arquétipo, porque eu não sabia como usar aquilo. Na segunda, eu comecei a pedir livro. E na terceira, além de livro, eu coloquei conhecimento de curso e arquétipo. Mas eu coloquei só dois: amor e o arquétipo do herói. Porque eu queria sentir aquilo. Então, eu pensei, não vou colocar uma lista gigante, por mais que no livro do manual da RH e no Mentes Informadas, o professor fala sobre os arquétipos e tudo mais, eu ainda não sabia exatamente como eu ia usar aquilo, então eu preferi começar de leve. E quais foram os meus resultados dessa terceira onda? Pedidos versus resultados. Eu até busquei as minhas anotações aqui da avaliação que eu fiz da terceira para a quarta onda, e o que eu relatei para o professor, até nessas anotações, foi que eu tive uma mudança real de paradigma, o meu processo de evolução acelerou exponencialmente, o caminho da expansão da consciência estava muito mais claro e fluido, então na segunda eu já tinha expandido, na terceira eu expandi muito mais. Eu tive muito mais clareza de como as coisas funcionam, como é o universo, que tudo está disponível. E eu coloquei aqui, ó, não há um único dia em que eu não receba consciências que contribuam com o meu processo de limpeza de padrões e autossabotagens. Na época eu também escrevi aqui que eu ajustei minha autoimagem. Eu tinha aumentado o valor, o preço dos meus atendimentos que eu fazia como radiestesia e os meus clientes aumentaram, então eu ajustei, antes eu cobrava pouco e não tinha cliente. Eu comecei a cobrar mais, eu ajustei o meu alto valor e comecei a ter mais clientes, sabendo que eu valia aquilo que eu cobrava. E eu relatei na época também para o professor que eu estava sentindo os efeitos do rejuvenescimento e que eu tive uma grande melhora na acne. Na época, um pouco antes de começar a RH, eu tive um surto muito grande de espinhas, de acne no rosto principalmente, e eu tive bastante melhora naquela época. E aí algumas coisas curiosas que aconteceram e que só fui perceber depois. Essa onda eu recebi em 21 de maio de 2024. Na época eu fiz alguns pedidos para vida profissional, financeira, para vida amorosa. Só que esses pedidos, eles foram atendidos, mas eles demoraram um pouquinho. E depois de um tempo que eu fui lembrar que eu tinha colocado certas coisas lá atrás que agora estão acontecendo, agora em 2026 ou aconteceu no final de 2025. Uma coisa curiosa é que na época eu coloquei aumento de salário na carreira atual do serviço público. Gente, eu sou servidora pública. Aumento de salário para mim é algo que é previsto em lei, acontece uma reestruturação de carreira a cada 1000 anos e tudo mais. Mas na época eu pensei, eu vou colocar, porque a minha carreira estava congelada há anos e anos e anos, e realmente eu tinha um salário que já não condizia com a vida atual. E esse aumento de salário veio ano passado, tá? Veio em 2025, veio um ano depois. Ai, nossa, fui eu que causei uma grande transformação no serviço público porque eu coloquei na RH? Não necessariamente. Mas eu ajustei a minha energia para receber aquele aumento. E foi realmente algo que mudou bastante, porque houve uma reestruturação da carreira
e que estava estagnada, estava mais de 10 anos quase sem receber aumento. Então, realmente foi um resultado que veio depois, mas eu considero que foi muito sobre eu estar apta a receber aquilo e a receber aquilo sem escoamento, porque também não adianta vir o aumento de salário, mas o dinheiro escoar. E para quem está buscando um amor, uma coisa muito interessante e curiosa que aconteceu é que nessa onda eu fiz a minha frase do amor, a cada onda eu fazia a minha frase do amor. E nessa eu comecei a frase com ser encontrada pelo homem com quem terei conexão em yang fortes, equilibrados, que se torne, né, a pessoa com quem eu vou formar uma família e tudo mais, e lá continuei ali o meu parágrafo do amor. Eu não sei de onde eu tirei esse ser encontrada. Foi completamente intuitivo. Vamos lá, 21 de maio, por isso que eu anotei, de 2024, por isso que eu anotei a data aqui. Junho, julho, 21 de agosto. 21, 20, vamos contar 22 de agosto ali mais ou menos, né? Eu devo ter começado no dia seguinte. O final dos 90 dias que eu fiquei sendo alimentada por essa terceira onda. No dia 2 de setembro, eu sou boa com datas, eu fui encontrada por uma pessoa desse ano. Um pouquinho depois. 10 dias, vamos contar 10 dias depois que eu finalizei essa onda. Eu estava num lugar, num barzinho aqui da minha cidade, eu tinha ido caminhar num parque, era um feriado, assim, final de tarde. E eu fui caminhar no parque com uma amiga e a gente resolveu ir nesse lugar, perto do parque, um lugar que tem food trucks. E eu fui tomar, vamos lá tomar um suco. E eu estava esperando na fila do caixa para comprar ali o meu suco. E apareceu uma pessoa do meu lado, na fila. Era uma pessoa que eu já conhecia, mas que eu não via há muitos anos, que eu já tinha tido um rolinho uns 10 anos atrás. E essa pessoa surgiu do meu lado. E foi só, oi, tudo bem? Quanto tempo? Dei um abraço na pessoa e tchau, cada um pro seu canto. E quando eu saí dali, ele me adicionou no Instagram e aí a gente começou a conversar. Levou um ano, mais até, pra gente sair a primeira vez. Ficou um tal de, vamos marcar alguma coisa. Quando um podia, outro não podia, e assim a vida foi passando. E às vezes a gente passava um tempo que nem se falava, e aí de repente estava um comentando story do outro de novo e conversando. Um ano e pouquinho depois, a gente saiu. Com essa pessoa, hoje eu estou num relacionamento sério, estamos morando juntos e planejando o nosso futuro. Então, sim, eu fui encontrada pela pessoa, né? Ele não estava me procurando, mas nesse dia ele me viu no lugar e foi até mim, né? Foi falar comigo. Só que entendam que tudo acontece no tempo certo. Naquele dia eu fui encontrada pela pessoa, a gente teve um contato, só que levou mais um ano de expansão de consciência, de terapia, de cura, de olhar para outras coisas e de soltar também, desapegar, porque na época eu desapeguei, assim, não, ali não, acho que não é nada, não é nada. Mas a gente continuava se reencontrando, a gente chegou a se cruzar em supermercado até. E foi depois de eu soltar, depois de bastante tempo, que realmente as coisas andaram e realmente fluiu. E aí você está se perguntando talvez, nossa, então a RH vai resolver, vai trazer a minha pessoa, foi a RH que trouxe a minha pessoa? Não, eu me curei, eu resolvi muita coisa. E no relato que eu coloco daquela onda, que não coloquei nada em relação a isso, eu coloquei que ainda não tinha vindo o relacionamento amoroso, mas que eu me sentia feliz, segura comigo mesma, que eu tinha soltado verdadeiramente o controle sobre esse assunto e que eu entendia que aquilo era um grande avanço, porque antes eu tinha essa ansiedade de querer alguém e naquela época eu soltei. E aí, finalizados os 90 dias da terceira onda, eu parti para minha quarta onda. Os pedidos sempre na mesma base, como eu relatei anteriormente. Nessa vez, eu coloquei também a frequência de tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, porque nesse momento eu já tinha me conectado com os conceitos do Access Consciousness. Os meus pedidos, eles sempre foram muito parecidos, mas sempre com um refinamento. À medida que eu ia expandindo a minha consciência, eu ia melhorando aquela escrita e diminuindo a quantidade de necessidades, focando no que realmente importava, que era a limpeza do meu sistema de crenças. Eu sabia já que eu precisava limpar as minhas crenças para alcançar tudo que estava disponível para mim. Nesse pedido da quarta onda, eu coloquei também arquétipos, cursos e livros. Não coloquei consciências, porque eu esqueci. Eu ia colocar, eu esqueci.
Eu terminei de escrever o pedido, mandei para o professor e ficou no meu rascunho as consciências. Eu simplesmente esqueci, não era para ser, não era para pedir. E dos pedidos que eu coloquei e que vieram a acontecer depois, coisa de um ano depois, foi criar e vender um produto digital. Eu tinha muito essa intuição de que esse era o caminho, que meu caminho fora o meu trabalho regular no serviço público não era necessariamente ser terapeuta, mas sim ensinar as pessoas, ensinar algo. Eu não sabia ainda o que na época, mas eu sabia que em algum momento eu ia ensinar alguma coisa para alguém. E realmente isso veio. Eu fui acessar, acho que uns 6 meses depois, um conhecimento que transformou a minha vida. E a partir desse conhecimento, eu criei meu próprio método e o meu produto digital, meu curso, para auxiliar outras pessoas. E teve próxima onda? Não teve próxima onda. Eu fui até a quarta onda. Essa quarta onda ela durou até o final de 2024, foi no finalzinho do ano ali que eu finalizei ela. Eu cheguei a escrever o documento, começar o documento da avaliação, colocar lá a quinta onda, meus pedidos e começar a fazer um rascunho. Só que algo me travava. Toda vez que eu ia escrever, acontecia alguma coisa, eu me distraía, e não era uma procrastinação, nossa, eu tô me sabotando, não era isso. Até que eu me toquei que não era o momento de pedir. Porque eu tava me vendo muito como refém daquilo. Nossa, agora o que mais que eu vou pedir? E naquele momento eu me toquei que não era só sobre pedidos, mas que eu precisava realizar. Eu precisava dar um tempo para colocar em prática tudo aquilo que eu tinha de informação no meu campo. Desde janeiro de 2025, eu não faço mais RH. E não porque eu desmereça a ferramenta, de forma alguma, ela foi transformadora, ela abriu um portal na minha vida. Mas realmente aquele era o momento de desapegar de uma muleta e fazer acontecer, fazer a minha vida andar com as minhas próprias pernas, porque a informação já estava disponível para mim. E foi o que eu fiz nesse quase um ano e meio aí sem RH, sem utilizar a ferramenta. Mas eu não me desconectei do professor. Eu continuei estudando o material dele, eu tenho a assinatura do portal dele com todos os cursos, então de vez em quando eu estou assistindo alguma coisa, relembrando alguma palestra. Eu gosto muito de estudar física quântica com o professor Hélio Couto, que eu acho que a forma dele de ensinar é muito boa. E nesse meio tempo eu realizei bastante coisa. Foi um ano assim de muita transformação. Além dos resultados materiais e das coisas, né, uma vida mais estável, de ter vindo o relacionamento que eu tanto queria, eu também acessei um conhecimento, eu tive acesso a um conhecimento que transformou a minha vida, que é a reconsolidação de memórias, que é uma técnica de uma neurocientista italiana que estudou como que funcionam as memórias no cérebro e que, estudando a fundo, fazendo cursos e começando a praticar isso, a minha vida foi se transformando. Eu consegui limpar o meu sistema de crenças, que era algo que eu pedia na RH, essa informação, e as coisas começaram a se realizar com mais facilidade na minha vida. Essa técnica eu estudei ela a fundo, fiz vários cursos e fui bem autodidata também. Eu busquei o material, até livro em inglês, né, da própria autora do Memory Reconsolidation. Com base nisso, eu criei o meu próprio método, que também estava nos meus pedidos da RH, né, da minha quarta onda, que era criar o meu produto digital. Então, no finalzinho do ano passado, eu gravei meu próprio curso, criei o meu método, onde eu integro a física quântica com a neurociência e com a autoimagem, com a construção de uma nova vida, que foi basicamente o que me trouxe até aqui. E o curioso é que essa semana eu assisti uma palestra do professor Hélio Couto e que ele fala exatamente sobre a necessidade que a gente tem de acessar o passado e os traumas e reviver para poder curá-los. O próprio professor Hélio Couto fala isso numa palestra. E o Memory Reconsolidation, ele te leva nisso. Ele te ensina a ser autossuficiente. Ela é uma técnica que você pode fazer como autoterapia para se curar, sem depender de terapeuta. Claro que coisas mais profundas, mais graves, é óbvio que você deve ter o apoio de um terapeuta. Mas hoje, para mim, ter uma ferramenta na minha mão que eu consigo resolver as minhas coisinhas com autonomia é sensacional. Então, o meu curso está no ar. Eu vou começar a falar mais aqui no YouTube sobre reconsolidação de memórias, sobre autoimagem, sobre esses assuntos, para trazer isso mais à tona. Mas sim, esse é um grande resultado que eu tive com a RH, de ter essa coragem de colocar as coisas para acontecer e fazer, ter a minha diferença também no mundo e na vida das pessoas.
Fiquei rica com a RH? Não, não fiquei rica ainda, mas eu evolui muito, muito, muito. Se for contar lá de 2023 a 2026, eu sou outra pessoa, os conhecimentos que eu acessei, as consciências me transformaram grandemente. E eu sigo evoluindo, evoluindo, aprendendo e me curando. Se eu penso em voltar com a RH, no momento não, talvez mais para frente, mas não tenho sentido necessidade nesse momento. E eu até, assistindo alguns relatos, eu li uma frase que foi uma moça que respondeu um comentário, fez um comentário num vídeo, e eu anotei, que eu achei muito boa, porque ela fala: se você acredita que precisa da ressonância harmônica, você está certo. Se você acredita que não precisa, você também está certo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele seja contribuição para a sua jornada. Me conta aqui nos comentários como você está na RH, se você está pensando em fazer, se já está na jornada, se já está fazendo, ou se fez e parou, ou se já fez muitas ondas e não vai parar nunca, porque pode também, tudo a gente pode. Que eu vou gostar muito de saber, vou gostar muito de trocar figurinha com os ressonantes, porque uma vez ressonante, sempre ressonante.